Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Só eu que estou ruim hoje, então? Vamos abrir então a Santa e Sagrada Escritura do Senhor, na continuação da pregação da semana passada. Agora peguei a galera, né? Ou não? 1 João, capítulo de número 3. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 19 ao 24. Peço que vocês fiquem em oração aí por mim, não só me julgando, né, julgando as palavras que são proferidas aqui, como diz a palavra do Senhor, mas fiquem em oração. Tive muita alergia no dia de hoje, né? Eu tenho bronquite alérgica, mas Deus, pela sua graça, permitiu que eu esteja aqui pregando. A nossa irmã Driga também está com a garganta meio ruim, mas estava aqui servindo a Deus, cantando com amor, com alegria, né? E com as suas limitações. Depois de estourar a corda do violão, a gente pegou o violão reserva, os captadores do violão também não estão bons. Então, Deus está provando o nosso coração aí para que a gente esteja fazendo melhor, com excelência, independente das circunstâncias. Que nós estejamos focados na pregação do Evangelho, que nós estejamos focados nessa noite na palavra do Senhor. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 19 ao 24, os últimos versículos de 1 João no capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Glória a Deus. Veja só que interessante essa palavra, mas também ela nos traz algumas dúvidas, né? Depois da pregação da semana passada, a ênfase que João dá, e daqui a pouquinho nós vamos repassar ela brevemente para fazer uma introdução, para que vocês se lembrem um pouco da palavra, mas traz algumas dúvidas, né, no nosso coração. O que será o nosso coração nos condenar? O que será que João está nos passando aqui? Vocês que já estão seguindo essa pregação expositiva da carta do 1 João desde o começo, vocês sabem que é de fato João, o apóstolo amado, o apóstolo de Jesus Cristo, que escreve essa epístola. Sabem também que ela é um pouco diferente das outras epístolas, porque ela não vem com aquele começo no capítulo 1, né, se apresentando como as epístolas de Paulo, eu, Paulo, escravo de Cristo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, também eu, Tiago, escravo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se apresenta, mas a linguagem desta carta é a mesma linguagem usada no Evangelho. Então nós sabemos que foi o mesmo autor, e já no segundo século ali, ou melhor, a carta foi escrita do ano 90 a 95, mas já no segundo século, os pais da igreja, vários homens daquela época, que também proclamavam o Evangelho, e tem os escritos dele até hoje, eles diziam que foi de fato João, o apóstolo, que escreveu esta epístola. Veja que interessante, vocês também sabem, e que quem não esteve aqui desde o começo, você pode ir lá no YouTube do ministério, você pode pedir para os irmãos aqui dessa congregação, que vai estar passando para vocês assistirem desde a primeira pregação, todos os versículos, ponto a ponto, nessa exposição. Então, essa epístola é um pouco diferente, ela não segue uma linha lógica, um raciocínio de argumentos, ela se dá em forma espiral. E é muito interessante isso, porque quando a gente vai lendo a epístola, a gente vai amando ela, né? Porque João, ele dá o seu argumento, e dele aumenta o seu argumento, ele visita o seu argumento de novo e vai aumentando, e vai aumentando. Se você ler todos os capítulos, você vai ver que ele está tratando do mesmo assunto,
do ponto central de que ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, ou você está nas trevas ou você está na luz. Não tem como você dizer que é um cristão andando de maneira contrária que a Bíblia diz. Então ele vai visitando esses argumentos, ele vai visitando as coisas que ele já disse, e vai aumentando, se aprofundando cada vez mais. É interessante que João ele nos dá, vocês sabem o que é apologética? Apologética é uma palavra grega que significa a defesa da fé, você defender a fé. Então João aqui nessa carta também nos dá critérios apologéticos para a defesa da fé, mas não só isso, para você ver, se identificar, você se analisar, ver se você é um cristão verdadeiro ou não, se você é um filho de Deus ou você é um filho do diabo. Essa é a linguagem que João usa nesta carta. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Veja, o discípulo amado, né, o discípulo do amor, como é conhecido João, ele usa algumas palavras pesadas, né? Pesadas talvez para algumas pessoas nos dias de hoje, né? Porque de fato a palavra de Deus ela nos anima. Eu gosto de quando a pregação é forte. Eu gosto de escutar pregações que vêm destruindo a nossa carne, vêm destruindo o nosso coração, vêm destruindo as coisas que os nossos achismos, né? Mas vem libertando o nosso espírito para que cada vez mais a gente possa servir a Deus. Desde o primeiro capítulo a gente vê esse contraste de João fazendo entre a luz e as trevas, entre pessoas que desde aquela época que já era o proto-gnosticismo. O gnosticismo vem a se formar de fato no século II, mas já no século I, ali no finalzinho do primeiro século, já tinha o proto-gnosticismo. Eram falsos líderes que adentravam dentro da igreja e começavam a dizer coisas que nós ainda escutamos nos dias de hoje. Segue teu coração, faz o que te faz feliz, a carne é má, nós somos pecadores, mas o Espírito está pronto, então vai lá, Deus entende o teu coração. Como muitas músicas dizem aí, Deus entende o teu caminhar, né? Sim, Ele sabe tanto do teu caminhar que Ele vai mandar muitas pessoas para o inferno. Ah, mas Deus conhece meu coração. Sim, por isso que Ele vai mandar muitas pessoas para o inferno. Muitas vezes a gente coloca, eu não, né? Graças a Deus não faço mais isso, porque já levei tanto tombo e fui tão humilhado pelo Senhor que hoje entendo que eu sou mau, que eu sou pecador, indigno da graça de Deus, e que se não for pelo sacrifício de Cristo Jesus, de maneira nenhuma poderei ser salvo ou poderia ter sido salvo. E a vida, a transformação que aconteceu na minha vida. Então já desde o capítulo 1, João ele começa a falar exatamente sobre pessoas que dizem: não, mas eu não faço nada de errado, não, mas eu não tenho pecado. Você leia na sua casa o capítulo 1, e ele vai ainda no capítulo 2 aumentando esse argumento, falando sobre aqueles que têm pecados, que são cristãos verdadeiros e que encontram perdão dos seus pecados em Cristo Jesus nosso Senhor, que é o justo. Única maneira de você ser salvo é através do sacrifício de Cristo. Única maneira de você ser perdoado é através do sacrifício de Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe outra maneira. E ele vem expondo, e nós vimos no capítulo 3 ele falando sobre o anticristo, sobre nós estamos vivendo os últimos dias, mas ele diz que o anticristo virá, mas já há muitos anticristos. E o interessante é que ele deixa claro que esses anticristos, adversários de Cristo, esses falsos cristãos, eles saíram do meio do povo de Deus. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, melhor no capítulo 2, né? Eles saíram do nosso meio, mas saíram porque nunca pertenceram, nunca foram dos nossos. Isso já cai por terra também a ideia de que muitos acham aí que há perda de salvação, como se Deus fosse irresponsável, né? Jesus falou que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da mão dele, mas muitas pessoas acham que não, que Jesus é irresponsável, que ele está andando com as ovelhas na mão e ele perde algumas do nada. Eu tinha esse pensamento também. Eu pensava assim, se eu morrer hoje eu vou direto para o inferno. E hoje vocês vão entender que esse pensamento é pecaminoso, que esse pensamento não é um pensamento que a Bíblia fala a respeito de nós. A Bíblia fala assim que nós somos pecadores, que nós somos podres, que nós somos indignos da graça de Deus, mas a Bíblia também fala que aqueles que creem, creem porque Deus derramou o dom da fé. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, vamos entender um pouquinho mais sobre o mandamento do Senhor, mas vamos dar uma revisada então na pregação da semana passada, glória a Deus, do versículo 11 ao versículo 18, de maneira bem rápida. Diz assim, versículo 11: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O mandamento do Velho Testamento até hoje sempre foi amar uns aos outros. Mas existe um parâmetro, existe um padrão, existe uma maneira de amar. Existe uma distorção do que é amor nos dias de hoje. Como se você não pode mais repreender as pessoas e se amar. Não julgue, ore por ela.
Isso é mentira, a Bíblia nos manda julgar. Até em Mateus capítulo 7, eu tenho dado a ênfase aqui nesse texto, porque o relativismo nos dias de hoje, isso é herança do gnosticismo do século II, de achar que você é bom, que o teu espírito está pronto e que, não, você é pecador, né? Deus entende, Deus conhece teu coração, então você pode continuar vivendo a vida da maneira que você quiser. E o relativismo de hoje em dia diz que você não pode julgar. Você não pode julgar as escolhas da pessoa, porque só Deus conhece o coração dela. E usam então o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1. Isso é uma mentira, porque lá está dizendo: não julgue para não ser julgado, da mesma maneira que julgar será julgado. Mas o texto continua dizendo: por que repara no cisco do olho do teu irmão e não repara na trave perante o teu? Mas o texto continua dizendo, e ele nos dá um mandamento, é mandamento: tira primeiro a trave perante o teu olho, depois vá e tira o cisco do olho do teu irmão. É mandamento, isso é um mandamento. Depois que você julgou a si mesmo, viu os seus pecados, busca ter uma vida santa com Deus, agora você vai lá com o teu irmão. E aí, irmão? Assim, 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 assim. A Bíblia manda julgar, a Bíblia manda repreender, a Bíblia manda que nós nos ensinemos, repreendemos, caminhamos juntos uns aos outros. Então o amor não é de qualquer maneira, é um amor segundo a palavra de Deus, e o mandamento é esse: amar. E quem ama vai seguir os mandamentos bíblicos, quem ama vai seguir esse mandamento e vai querer o bem daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Versículo 12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Vocês se lembram da história de Abel e Caim? Vocês se lembram que existem duas naturezas aqui expostas nesse texto: a natureza de Caim e a natureza de Abel. A natureza de alguém que é condenado e a natureza de alguém que é salvo. Ele não matou porque teve inveja do irmão. Ele não matou porque teve uma explosão de ódio. Ele matou porque as suas obras eram más, a sua natureza era má, e a do seu irmão eram justas. Amém? Versículo 13: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não é para que a gente se espante se o mundo nos odeia. Se você quer seguir a Deus, se você quer de fato ser um cristão verdadeiro, se você ama o Senhor, se você crê no Senhor, eu acredito que você está aqui na igreja hoje, eu acredito que você veio congregar nesse lugar essa noite porque você crê em Deus. Impossível que você está aqui nessa noite porque você não crê em Deus, ou melhor, improvável, não impossível. Mas se você crê em Deus, então você quer ter uma vida santa com Ele. Então não se assuste quando as pessoas na sua escola, quando as pessoas no seu trabalho, quando as pessoas no seu dia a dia se tratarem de maneira ríspida ou se voltarem contra você. Existe uma coisa que eu chamo o politicamente correto, vamos dizer assim, né? Porque a política de boas vizinhanças, a pessoa quer se dar bem com todo mundo, então ela omite o evangelho, omite a palavra de Deus, omite a natureza divina, se ela for salva de verdade, né? Se ela for cristã de verdade, então, não, porque vai gerar um debate, vai gerar um desconforto, não vai gerar, as pessoas que vão falar de mim, vão falar que eu sou extremista, vão falar que eu sou fanático, viu? Se Jesus e os apóstolos vivessem ou pensassem dessa maneira, você não estaria aqui hoje, nem eu, e nós não teríamos a Bíblia hoje, porque Jesus não tinha vindo, Jesus não ia proclamar o evangelho, porque onde ele passava pregando o evangelho dava treta, dava discussão, os caras já queriam matar ele, já corriam atrás dele. Era duas coisas: ou vinham atrás dele por causa da multiplicação, por causa dos milagres, vinham por causa das curas, ou vinham para tentar pegar ele numa armadilha para tentar matar ele. Então Jesus é um exemplo para nós. Nós devemos fazer as obras que o nosso Senhor fez e faz até hoje. É o nosso exemplo, é a maneira que nós devemos seguir. Então não se admirem se o mundo odiar. Eu até fico, eu que me admiro com a pessoa que vem me falar bem assim: está muito difícil no meu trabalho, porque eu tenho tentado pregar o evangelho, mas as pessoas têm me oprimido, eles não querem saber, falam mal de mim. Tá, mas você achou que ia ser diferente? Você achou que ia ser diferente? Se eles mataram o nosso Senhor, o que será de nós os escravos, os servos? O que será de nós os discípulos? Então é óbvio, versículo 14: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem ama os irmãos, quem vive uma vida completa de devoção a Deus, em serviço para os irmãos, quem ama de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, então já passou da morte para a vida. E nós pegamos os versículos que Jesus fala isso, né?
Aquele que crê, aquele que tem o amor de Deus, já passou da morte para a vida. Não há mais condenação, não há mais morte, não há mais inferno para aquele que foi salvo. Versículo 15 diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vejam que palavras do apóstolo do amor, do discípulo amado. Ele está dizendo aqui: se você não tem um amor verdadeiro pelas pessoas que estão ao teu redor, você é um assassino. E ele não está usando uma linguagem figurada, de que você está matando o sonho da pessoa, você está matando ela emocionalmente ou espiritualmente. Não. Se você não ama, você é capaz de matar. Você é um assassino. Deus conhece seu coração, sabe os impulsos pecaminosos do seu coração. Mas ele também continua dizendo: quem odeia o seu irmão ou melhor, no versículo 16: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso. Tem gente que não consegue frequentar uma igreja porque não se sente bem no meio das pessoas. Se você não consegue engolir o teu orgulho, o teu mal-estar, os teus sonhos, os teus desejos, a tua vida, para estar cultuando ao Senhor, que é perfeito, que é santo, quem dirá você entregar a sua vida por amor aos seus irmãos? O padrão de amor é até a morte. Jesus nos amou até a morte, e o nosso padrão de amor é o dele. Nós devemos amar até a morte. Isso não é lindo? Isso não é magnífico? Alguém que é santo, perfeito, Deus Todo-Poderoso veio à terra e nos mostrou a maneira de amar de verdade. E você diz a cada dia que você não tem tempo, que você as desculpinhas esfarapadas de quem não ama o Senhor, e automaticamente não consegue amar as pessoas que estão ao seu redor. Então a Bíblia chama você de assassino. A Bíblia também te chama de filho do diabo. Mas do contrário, se você tem um esforço sobre os teus sonhos, sobre os teus bens materiais, sobre os teus desejos para servir ao Senhor, a Bíblia então te chama de filho de Deus, te chama de discípulo de Cristo. Ele continua dizendo: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E eu também questiono, como é que pode uma pessoa que não consegue se desprender de algo material para ajudar os irmãos na fé, como pode essa pessoa ter o amor de Deus? Porque se você não consegue se desprender da matéria, do dinheiro, dos teus bens materiais, em prol da igreja de Cristo, em prol dos seus irmãos, como é que você vai dizer que ama? O parâmetro aqui que ele nos dá, ele diz assim: quer mostrar que você ama? Entregue a sua vida inteira. Não, mas eu daria a vida para os meus irmãos. Mas quando o irmão tem uma necessidade, você não ajuda, você é o primeiro a correr. Quando a igreja tem uma necessidade, você é o primeiro a correr. Como assim que pode permanecer o amor de Deus na sua vida? Então sim, João está falando que o parâmetro de amar é completamente assim também com os seus bens. E não é se você é rico, se você tem recursos materiais, qualquer tipo de recurso. Nós lemos também lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, as igrejas da região da Macedônia, passavam por grande tribulação, eram extremamente pobres, mas abundou de tal maneira a graça na vida deles, e eles se alegraram de tal maneira que ofertaram o que podia e até além do que podia. Isso que a Bíblia nos diz, e até além do que podia. E eles insistiram, os apóstolos. Veja só, amar de verdade é também com os seus bens materiais, ao contrário do que muita gente pensa. Então ele termina o versículo 18 dizendo assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é dizer estamos juntos, é estar junto. Não é dizer assim: não, mas eu não odeio ninguém, eu amo todas as pessoas, mas não está lado a lado. Não é membro do corpo de Cristo. Sim, porque não é frequentar uma igreja, é ser membro de uma igreja, é ser membro do corpo de Cristo. Porque o câncer também está no corpo, mas não faz parte do corpo. É ser membro, é amar em ação, em verdade, não simplesmente por palavra. Aí nós chegamos então no versículo 19, o texto a qual, pela graça de Deus, vai ser exposto aos seus olhos, assim como Cristo foi exposto crucificado perante os olhos dos apóstolos que estavam naquele dia na cruz do Calvário, ou melhor, no Monte Gólgota perante a cruz do Calvário, se assim Deus permitir. Por isso o título dessa pregação, depois dessa longa introdução, é: tranquilize o seu coração diante do Pai. Amém? Então siga comigo, parte a parte, trecho a trecho do versículo 19, para que a gente tenha um entendimento completo da palavra do Senhor, e você saia daqui compreendendo a palavra, entendendo, e se você tiver algum questionamento pode me chamar no final. Diz assim a primeira parte do versículo 19, você pode acompanhar no projetor: assim saberemos que somos da verdade. Qual é a maneira de sabermos que somos da verdade?
Amar não simplesmente de palavra, não da boca para fora, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou até certa vez, né? Vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o propósito de Deus nos mostrar o amor, nos dar a salvação, é para que nós sejamos salvos, mas demonstrando na prática essa salvação. Não são as obras que nos levam para o céu, não são as obras que nos salvam. Nós somos salvos para as boas obras. E depois nós vamos ler também esse texto que é muito lindo. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, para ser aceito perante o Senhor. É porque nós somos salvos, aceitos perante o Senhor por causa da graça dele, dom imerecido, nada em nós. Deus não nos ama porque nós fazemos coisas boas. Deus nos ama porque Ele salvou aqueles que Ele quis conforme a vontade dele. E Jesus mesmo disse isso: eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Ninguém escolhe Deus. Diariamente a gente escolhe os nossos sonhos, diariamente a gente escolhe o nosso coração. Se não é a manifestação do Espírito Santo através da vida dos irmãos, repreendendo, pregando o Evangelho, um auxiliando o outro, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a viver como igreja, a grande verdade é que mais rapidamente a gente volta a viver a vida que nós queremos, os prazeres da carne. E daí quando a gente fala prazeres da carne, a pessoa já pensa em prostituição, bebedeira. Não, é você satisfazer os teus desejos diariamente em prol de si mesmo, em vez de buscar a presença de Deus em prol dos teus irmãos. Sim, santidade, sim, buscar a presença do Senhor, mas para se doar. Nós somos membros do corpo de Cristo. O membro só existe para servir o corpo. Então, como que a gente pode saber que somos da verdade? Amando como Jesus amou, entregando a vida pelos nossos irmãos. E daí ele dá aquele ponto que nós acabamos de ler: mas se você não consegue entregar os seus bens materiais, como que você vai entregar a vida pelos seus irmãos? Se os bens materiais, que é tão pequeno, perto da graça do Senhor Jesus, você não consegue, quem dirá a vida? Você lembra que eu até brinquei com vocês no domingo passado? Tem muitos maridos que falam isso, né? Não, eu dou a vida pela minha esposa. Chama para lavar a louça. Acorda na hora. Ué, mas como que você dá a vida para a esposa e não consegue nem lavar a louça? Você tem que proteger a tua esposa do homem mais perigoso que entra na tua casa todo dia e dorme com ela ainda, que é você. Eu sou o homem mais perigoso para minha esposa. Eu sou o pecador que dorme do lado dela, que pode fazer mal para ela. Então eu tenho que orar e buscar a presença de Deus para eu não ser o homem que vai fazer mal para ela. Como que eu vou dizer que amo a minha esposa se eu não sou capaz de entregar os meus dias, a minha estrutura emocional, o meu raciocínio, os meus sonhos, tudo em prol da minha esposa, assim como Jesus falou? Vós, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora João nos dá um parâmetro maior. Não é só para o marido se entregar, amar a esposa até a morte, mas é também para nós nos amarmos uns aos outros, entregar a vida toda. Mas se você não consegue então entregar os bens materiais, como é que vai entregar a vida? Mas se você é capaz sim de ajudar, de permanecer junto com os teus irmãos, sabendo que você é pecador, que você é falho, que você tem defeitos, e eu também, e nós vivemos juntos em amor, em perdão, em humildade, mesmo tendo todos os nossos problemas, então se você tem um amor verdadeiro, você identifica isso no teu coração, assim saberemos que somos da verdade, que nós amamos de verdade, que nós amamos na prática. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, você pode acompanhar no projetor. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Até aqui. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipos que mesmo ele estando ausente, ele plantador, né, o pastor da igreja de Filipos, ele não estava ali, ele escreve essa carta e diz: obedeçam a Deus, ponham em prática. Se vocês são salvos, se Jesus Cristo tocou o coração de vocês, se vocês foram regenerados, ponham em prática essa salvação. Você diz que crê em Cristo, você diz que é cristão, você diz que ama o Senhor, então ponha em prática, mostre isso no seu dia a dia. Ponha em prática a salvação, desenvolva a salvação de vocês. E é interessante que esse primeiro versículo dá-nos a ideia de que é o meu esforço, né? Eu vou desenvolver a salvação. Deus me salvou, Cristo me salvou, agora eu vou desenvolver essa salvação. O que isso significa? Eu vou desenvolver no meu casamento, eu vou desenvolver essa salvação no meu trabalho, eu vou desenvolver essa salvação com a minha família, porque a salvação não é só você vir no culto uma vez por semana ou todo dia, se nós tivermos reunião todos os dias. Sim, porque a igreja, desde o começo, se reunia todos os dias. Era a maneira correta
de você viver igreja é todo dia, não é uma vez por semana, ou 2 horas por dia quando você se une com seus irmãos. Então põe em prática, desenvolve a salvação, é você que tem que fazer. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte, no versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Simples assim. Por que você sente o desejo de fazer o bem? Por que você sente o desejo de vir ao culto? Por que você sente o desejo de ajudar as pessoas? E por que você faz isso? Por que você ajuda? Por que você cultua? Por que você vem nos discipulados? Que é o mandamento do Senhor, né? Fazer discípulos. Então você tem que passar por um discipulado para você aprender o que é a Bíblia, o que é ser cristão, para depois você ser batizado. Então você precisa de um ensino, né? É o mandamento do Senhor. Mas sabe por que desperta esse desejo no coração de alguns e de alguns não? Porque esse desejo é tão forte de aprender a palavra, de estar junto com os irmãos. Não, eu me sinto bem aqui, eu quero estar aqui. E quando eu não me sentir bem, eu quero ficar aqui também. É aqui o lugar que eu quero pertencer. E assim qualquer outro ministério que Deus te levar a congregar, a fazer parte. Porque existem outras igrejas de Francisco Beltrão que são de Deus. Nós não temos essa ideia que só aqui tem milagre, que só aqui é de Deus. Não, nós oramos pelos outros ministérios, pelos outros pastores. Sabemos que tem muitas corrompidas. Mas como que a gente consegue identificar o erro? Como que a gente consegue identificar quem são os irmãos verdadeiros? Como que isso se desperta no nosso coração, esse amor? É Deus que efetua em vocês, que efetua também em mim, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Deus. Se você tem o desejo de fazer o bem, é Deus que colocou. Não, ninguém por livre e espontânea vontade segue a Deus. Não, ninguém por livre e espontânea vontade se converte. Não existe isso na palavra. Nem um apóstolo, e nem Jesus, nem um homem da Bíblia, e nem na história da igreja até os dias de hoje vem com essa historinha de aceitar Jesus, que estou à porta e bato, distorcendo o texto. Não, é Deus que salva. É Ele que efetua dentro de nós o querer, e quando nós realizamos, nós levantamos e falamos: não, eu quero servir a Deus, eu quero fazer o bem ao próximo. É Deus que efetua também o realizar, irmão. Deus te impulsiona a querer, e Deus te impulsiona também a realizar a vontade dEle. É assim que nós sabemos se somos da verdade. Tem esse sentimento dentro de você, mas tem essa realização? Sim, porque em Tiago capítulo 2, versículo 17 diz exatamente essas palavras: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja só, não é a obra que gera a fé, é a fé que é um dom de Deus que gera obras. Se você crê de verdade, você tem obras. Se você diz que crê, mas não tem obras, é morta, é mentira, não é verdade. Porque hoje você pode sair aí na rua e fazer um teste. Você pode chegar para as pessoas e dizer: você crê em Cristo? Creio. E você obedece. Que eu tenho, né? E começa a gaguejar e começa as desculpas. Não, você não crê. Não, você não crê. Não. Como ontem nós estávamos comentando do nosso irmão na fé, né? O pastor batista lá dos Estados Unidos, o Paul Washer. Uma certa vez veio os testemunhos de Jeová na casa dele. Ele falou: não, que legal, eu também sou testemunho de Jeová. E eles entraram, começaram a conversar, daí começaram a expor o outro evangelho de Jesus Cristo e todas essas patifarias que a gente conhece. Ele falou: não, mas vocês são falsos testemunhos de Jeová, eu sou o verdadeiro, vocês são falsos, porque isso aí não está na palavra de Deus. Então não adianta você falar da boca para fora: não, eu creio em Cristo, eu amo o Senhor, sim, Deus é a minha vida, mas diariamente você não mostra isso daí. Então como que você diz que crê no seu coração, se Deus não está efetuando esse querer e o realizar de fazer a vontade dEle? Como assim? Como assim a tua fé é sem obras? Então é morta, simples assim. Como é que nós podemos então chegar na presença de Deus? E esse versículo, a primeira parte ali, da maneira que nós lemos: assim saberemos que somos da verdade. Como saberemos se somos da verdade? Se entregamos a nossa vida pelos nossos irmãos, se entregamos também os nossos bens materiais, que é tão pequenininho comparado com a graça, o amor de Deus e tudo que Deus tem nos dado. Como que nós sabemos? Seguindo, obedecendo, tendo uma fé genuína. E agora chegamos então no versículo do 8 ao 10 do capítulo 2 de Efésios. Você pode acompanhar no projetor, e assim nós vamos seguindo. Você que está aqui a primeira vez, é assim que a gente faz: expõe trecho a trecho do capítulo que nós estamos expondo, o livro inteiro de 1 João, e vamos pegando outros versículos para comprovar aquilo que está sendo dito ali. Então você vai sair daqui não só sabendo o texto, mas também com outros versículos para entender o que está sendo dito, o que está sendo pregado. Amém?
Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E você diz que não consegue servir a Deus, né? Ah, meu irmão, mas é muita mentira. Deus efetua o querer, Deus efetua o realizar, Deus derrama o dom da fé, porque aqui o texto está dizendo que somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, que não é pelo nosso esforço, não é pelas obras, para que ninguém chegue na presença de Deus e diga assim: mas eu me esforcei para crer. Mas Senhor, você veio até a metade e a outra metade eu fui. Eu estava no fundo do poço, você estendeu a mão, mas eu que agarrei, eu que segurei forte na sua mão. Não, a Bíblia diz que é Ele que nos segura com mãos fortes. E daí você diz que não consegue servir a Deus, que você não consegue obedecer o Senhor, que você tem os teus projetos, teus sonhos, que você não tem tempo para o Senhor, mas que você se esforça para diariamente procurar um tempinho para orar. Não. O verdadeiro cristão é aquele que sente diariamente que deve servir ao Senhor. E assim como eu já tenho falado aqui, nós servirmos a Deus diariamente. Enquanto eu tomo café, enquanto eu vou trabalhar, enquanto estou com a minha família. A minha rotina é servir ao Senhor. Enquanto eu sirvo ao Senhor, eu procuro espaço no meu tempo de servir ao Senhor, para ir na escola, para estudar, se você estuda na sua casa, para ir trabalhar, para ficar com a sua esposa. Enquanto você serve a Deus, você faz as outras coisas, porque Deus vai estar despertando o desejo no seu coração de servir a Ele. E quando você realiza, você está fazendo a vontade do Senhor. Se você é salvo, está aqui, ó, Deus preparou obras de antemão para a igreja realizar. Vou ler de novo se você não entendeu. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é o favor imerecido, nada que a gente faça pode nos salvar, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé é dom de Deus. Deus nos dá, é um presente de Deus, nós não merecíamos, é o dom imerecido. Não por obras para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém vai conseguir, vai chegar na presença do Senhor, mas eu me esforcei para me salvar. Não tem, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Por que Deus pegou pessoas desse mundo e salvou na cruz do Calvário? Ele faz uma nova criação, uma nova criatura, uma nova geração. Antes, descendentes de Adão, né, pecadores, agora com a natureza de Cristo, salvos pela graça, por meio da fé. E é uma realização de Deus em Cristo Jesus para quê? Para que nós façamos boas obras. Deus nos chamou para fazer boas obras, mas essas boas obras a gente não precisa ficar inventando, correndo atrás. Não, eu tenho que achar um método para trazer mais pessoas para a igreja. Eu tenho que falar coisas que agradem o coração das pessoas para encher a igreja. Eu tenho que fazer uma campanha, porque elas vão vir por causa da campanha. Eu tenho que fazer aqui um evento gospel para trazer as pessoas. Se não for pela pregação do evangelho, não fique. Se não for pela proclamação genuína do evangelho, não fique. Foi isso que Jesus falou para os apóstolos, quando a multidão, ou melhor, os discípulos abandonaram ele depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele começa a pregar. Muitos abandonaram ele olhou para os apóstolos e disse: vocês não querem ir também? Daí Pedro então diz, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O verdadeiro cristão quer as obras de vida eterna, mas porque é salvo. Olha só, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Deus preparou obras para mim e para você praticar. Eu não preciso ficar inventando nada novo. O mandamento é antigo. Não se lembra do capítulo 2? João dizendo: eu vou lhes dar um mandamento novo, mas é um mandamento antigo. Amem-se uns aos outros. É antigo porque já estava na lei. É novo porque Cristo mostrou a maneira de amarmos uns aos outros de maneira completa. É assim. Quer saber como é que você ama as pessoas ao teu redor? Quer saber como é que você ama os teus irmãos na fé? O padrão é Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante quando a gente vem no culto e ouve a palavra nua e crua, sem máscara, porque se incomoda o nosso coração. A gente não quer viver dessa maneira, mas isso revive o nosso espírito, isso alimenta o nosso espírito. Então eu não tenho nenhum problema se você não está gostando da pregação. Não tenho nenhum problema se você não está se agradando da palavra do Senhor. Não tenho nenhum problema se você não concorda comigo. As palavras não são minhas. Pode reclamar direto com o dono dela. Você pode ajoelhar agora e reclamar direto com o dono dela, porque muitas vezes eu debato com Deus em coisas que eu não concordo com Ele. Sempre perco.
Ele sempre está certo e eu sempre estou errado. O verdadeiro cristão vai saber que é cristão. O verdadeiro discípulo de Cristo vai saber que é cristão porque Deus está agindo no seu coração e só pode fazer boas obras, amar os outros até a morte, se assim precisar, dar os seus bens em favor dos seus irmãos que estão passando algum tipo de necessidade, porque Cristo realizou esse desejo dentro de nós, efetuou esse desejo dentro de nós, e nós realizamos por causa da vontade dele. Essa é as características de alguém que é salvo, que se entrega por inteiro. Não é pedacinho do seu dia, é a vida toda. Alguém que foi chamado por Cristo, você não vê ninguém que é salvo de verdade rejeitando. Vem, me segue, eles já levantavam na hora. Não, tu vê aqueles que queriam seguir Jesus pela sua livre e espontânea vontade, como se pudessem seguir a Deus pelo seu próprio esforço. Não, Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for. Não, mas eu não tenho nem onde repousar a cabeça, Jesus falou. Então como é que você diz que vai comigo se você nem sabe para onde que eu vou? Você está querendo pelas suas próprias forças. Ah, Senhor, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai, depois eu venho e te sigo. Porque ele estava falando assim, né? Não é que ele estava indo para o velório. Muitas pessoas lêem esse texto e acham que o cara estava indo para o velório, né? Deixa eu ir sepultar meu pai, está morto lá, eu vou velar ele, depois eu venho e te sigo. Não, ele queria ficar com o pai dele até a morte. Ele queria ficar com o pai dele porque existe um mandamento de honrar pai e mãe. Então eu vou ficar, depois eu te sigo. E Jesus fala para ele, deixe com os mortos, enterre os mortos. Daí parece cruel, né? Porque, o cara ia para um velório do pai dele ainda, e Jesus está impedindo que ele vá. Não, ele estava arrumando uma desculpa para não servir a Deus. Veja só que interessante. Deixe que os mortos, sepulta os mortos, você vem que me segue. Dá no pé na hora. Quem tenta servir ao Senhor pela sua própria força não consegue. É Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Pelas tuas próprias forças, pelas minhas próprias forças, nós não seguimos o Senhor, nós não servimos o Senhor. Não é assim que a Bíblia ensina. Mas o texto continua, ali no versículo 19. Eu vou ler inteiro para que você entenda, depois que a gente citou vários versículos aqui. Versículo 19 de 1 João capítulo 3. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Aí chega uma parte muito extrema para mim. Como é que eu vou tranquilizar o meu coração na presença de Deus? Como é que eu vou chegar na presença de Deus, ajoelhar na presença dele, sabendo quem eu sou, sabendo os meus pensamentos pecaminosos, às vezes que eu deixo de ler a Bíblia, às vezes que eu deixo de orar, às vezes que eu deixo de pregar, às vezes que eu deixo de fazer o que Jesus me mandou? Como é que eu vou chegar na presença do Senhor com o coração tranquilo? E o texto continua no versículo 20, para a gente não quebrar o texto, apesar de ter os versículos. A primeira parte do versículo 20 diz assim: quando o nosso coração nos condenar, então e tranquilizemos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Mas daí eu digo a você, o teu coração não te condena? Você, quando chega na presença do Senhor, você chega com o coração limpo, dizendo assim: Pai, em nada sou culpado na sua presença. Não tem como chegar, né? Não tem como chegar. A gente não tem como chegar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu não sou culpado de nada, a minha consciência em nada me condena. Não tem como chegar. Mas aí então, como que o apóstolo João está nos dizendo? Tranquilizem os seus corações. Tranquilize os seus corações na presença do Senhor, porque o meu coração me condena. Ele diz que eu sou hipócrita muitas vezes. O meu coração diz que eu não faço o suficiente pelo reino de Deus. O meu coração diz que eu não estudo o suficiente a Bíblia. O meu coração diz que eu não leio suficientemente a palavra do Senhor. O meu coração diz que eu não amo suficientemente. Como eu posso amar os meus irmãos se o padrão é Cristo? Ele amou até a morte. É um padrão muito alto para mim, eu não consigo. Então o meu coração vem me condenando, dizendo: não, você não ama. Não, você não ama como Cristo amou. Você ama, mas não é como Cristo amou. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo, é amar os seus irmãos como Cristo amou. Porque daí muitos davam desculpa: não, primeiro se ame e daí você vai amar o próximo. Não, é amar uns aos outros como Cristo amou. Cristo se entregou por mim e por você, nós pecadores, podres, Ele é santo. Então eu acho difícil alguém que chega na presença do Senhor e consegue viver assim. Eu digo mais: se a pessoa que vive contigo, sendo da tua família ou não, os teus amigos, se essa pessoa não honra a Deus, se essa pessoa não serve ao Senhor, se essa pessoa não ama o Senhor, não acredito que Ele te ama. Não acredite que a tua esposa te ama, não acredite que o teu marido te ama, não acredite. Porque se a pessoa não consegue amar a Deus, que é perfeito, que é santo, que é bom, que é amor, que é um Deus justo, que é um Deus misericordioso, como é que vai amar eu que sou pecador?
Então é óbvio que quando eu chego na presença do Senhor, o meu coração me condena, eu não chego tranquilo, não. Eu chego na presença do Senhor e digo: Pai, eu pequei. Eu passei o dia tentando servir ao Senhor, mas teve momentos que eu não servi. Teve momentos que eu podia ter feito mais. O pecado é isso, errar o alvo. Eu estou querendo acertar, mas eu erro. Eu me desvio em algum momento do meu dia. Então como que eu posso estar tranquilo? Mas aí vem o ponto central desse texto, desta parte. Nós não seguimos o nosso coração, ao contrário de muitos pregadores que dizem: siga o seu coração, faça o que te faz feliz, Deus quer te ver feliz, então se sobe no teu coração, se é algo que você deseja, vai e faz, que Deus vai te abençoar. É mentira, não siga o seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim, você pode acompanhar no projetor, para que você não perca o raciocínio, também acompanhe na sua Bíblia se você quiser, faça anotações, lembre-se, é um estudo, é a pregação do Evangelho. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Então sim, quando eu chego na presença do Senhor, o meu coração me condena, ele me acusa, ele fala coisas de maneira que me faz duvidar da salvação, me faz duvidar do que Cristo fez na minha vida, me faz duvidar que Deus me ama, porque muitas vezes a gente acha que Cristo nos ama pelas nossas obras, né? Se eu fazer, Ele me ama, se eu não fazer, Ele deixa de me amar. Como a gente estava falando ontem, né? É a Margarida, né? O bem me quer, mal me quer. Escreve no livro da vida, paga do livro da vida. Escreve no livro da vida, paga do livro da vida. Que Deus louco que muitas pessoas acreditam, porque não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele salva e Ele guarda a pessoa até o dia da vinda de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Mas muitas pessoas começam a seguir o coração, tanto para os seus prazeres, para os seus desejos, para os seus sonhos, e quando chegam na presença de Deus, não, eu não tenho nada, está tudo certo. Deus conhece meu coração, sabe que eu sou pecador, mas Ele é amor. E outras pessoas já é o outro extremo, chegam na presença do Senhor apreensivos, tristes. Pai, eu sou pecador, eu não consigo, eu não sou salvo. Pai, tem coisas que eu faço que eu não acredito que o Senhor me salvou. Mas esse é a voz do nosso coração que é enganoso. Nós não seguimos o nosso coração. 1 João no capítulo 3, versículo 1, aí nesse mesmo capítulo que você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu não ouço o que o meu coração fala de mim, nem de bom nem de mal, eu ouço o que a palavra de Deus fala de mim. O que é importante é o que a palavra de Deus fala de mim. O que é importante é o que a Bíblia fala de mim. O que é importante é o julgamento que Deus tem a meu respeito. E se você é de fato salvo, se você é de fato um discípulo do Senhor, você tem as características do livro que João escreveu, então você vai conseguir chegar na presença do Senhor tranquilizando o seu coração. Porque você vai saber que é da verdade. E aqui não está falando de perfeição, o texto não está falando de alguém que chega na presença do Senhor dizendo que é perfeito, mas alguém que chega na presença do Senhor sabendo que é pecador, mas que é salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Alguém que chega na presença do Senhor com transparência. Confessar pecado não é chegar na presença do Senhor assim uma vez por dia e dizer: Pai, me perdoa dos meus pecados cometidos consciente e inconscientemente, em nome de Jesus, amém. Não, confessar pecado é detalhar o seu pecado. O que você sentiu quando você pecou? O que você imaginou? O que te levou? Como é que começou? É detalhar o pecado na presença do Senhor. Sim, todos nós erramos, todos nós pecamos. Confessar pecado é chegar na presença do Senhor e detalhar o pecado. Aí sim você pode tranquilizar o seu coração na presença do Senhor, porque você já não está escondendo mais nada. Deus sabe todas as coisas, mas você não está chegando na presença de Deus com desculpinhas. Eu não tive tempo, não deu para mim ir, eu não consegui, eu tenho os meus projetos, eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas coisas, Senhor. Deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou te seguir. Deixa primeiro eu organizar minha vida, depois eu vou te servir. Deixa primeiro eu tenho que construir minha casa, depois eu vou te servir. Deixa eu tenho que terminar os meus estudos, depois eu vou te servir. Não. Vem, me segue. E ele seguiu. O verdadeiro escolhido de Cristo Jesus, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus no cerne do seu ser, ele vai seguir a Cristo, ele não vai dar desculpa. O texto continua dizendo ainda no versículo 20, siga comigo: quando o nosso coração nos condenar, que era a continuação, né? Porque Deus é maior que o nosso coração. João, não precisava nem me falar, né?
Mas a grande verdade é que às vezes a gente coloca o nosso coração, os nossos desejos, o nosso prazer, a nossa culpa acima de Deus. A gente chega na presença de Deus mais chorando e resmungando: oh Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo seguir, eu não consigo, e não consigo, e não consigo. Então você faz os teus desejos, os teus sonhos, ou os teus pecados ser maior que Deus dentro de ti, porque você dá mais ênfase para aquilo. Não, o amor verdadeiro é aquele que entrega a vida pelos irmãos. Então quando eu oro, Pai nosso, não meu, perdoa as nossas dívidas, não as minhas. Até na minha oração lá secreta eu estou orando pelos irmãos. Eu estou entregando o meu momento de oração a Deus para orar também pelos meus irmãos e não focar somente em mim. Eu confesso os meus pecados, detalho os meus pecados, mas não fico dando desculpinha do porquê pequei. Ou não fico sendo mimizento na presença do Senhor. Eu sou pecador. Não vou mentir para Deus, Deus sabe. Eu não vou nem chegar com desculpinhas na presença do Senhor. Muitas vezes a gente faz assim que o marido faz com a esposa faz com o marido, os filhos fazem com os pais também fazem com os filhos. Não, na presença do Senhor não dá. Deus conhece todo o nosso coração, Ele é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. A última parte do versículo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe se você ama de verdade ou você não ama. Deus sabe que você tem tempo para servir a Ele, mas sabe também que você tem prioridades que não são Ele. Por isso você não consegue servir, porque a tua prioridade não é servir a Deus, é servir a si mesmo. A verdade é essa. A verdade é essa. Você pode pedir para qualquer pessoa que passou por um infarto e sobreviveu. Se tu pedir antes, você tem que começar a fazer academia, você tem que correr, você tem que se exercitar. Não tenho tempo, é muita correria. Dá um infarto, melhora, 6 horas da manhã está correndo. Não é que não tinha tempo, não é que não tinha como fazer, é que não era prioridade na vida da pessoa. Não é que você não consegue servir a Deus, não é que você não tem tempo para servir a Deus, é que você não quer mesmo. Seja sincero, você não quer. Você não quer servir ao Senhor, você quer os benefícios da graça, você quer os benefícios das bênçãos, mas você não quer Ele. Venha o teu reino, venha as tuas bênçãos, venha, Pai, com o teu amor, com o teu poder. Aí você acaba seguindo mais o seu coração do que a Cristo, é óbvio. Você acaba seguindo mais o teu coração do que a Cristo, ao ponto de um momento que você chegar na presença de Deus, você ou você acha que é bom demais, ou você acha que é podre demais, que Cristo não te salvou. Então você segue o teu coração. Não siga o seu coração, mano. Teu coração é enganoso. Não faça isso. João no capítulo 21, versículo 17. Não 1 João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o 4º livro do Novo Testamento, diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. Você se lembra dessa passagem, né? O que aconteceu? Judas traiu, Pedro negou e todo mundo negou, na verdade. Todo mundo correu, deu no pé, né? Todo mundo correu. Não foi só Pedro que negou, todos negaram. Judas traiu, Pedro negou e os outros também negaram. Deram no pé, fere o pastor, as ovelhas vão se espalhar, vão fugir. Mas olha só, daí depois da ressurreição, o que acontece? Pedro volta para a vida antiga, volta a pescar. Mas Jesus encontra ele, então começa a questionar: Pedro, tu me amas? E eu nem vou entrar aqui no mérito do grego ali original, que são 3 palavras para amor, mas são 3 palavras diferentes, que no grego tem 4, né, palavras para amor. O amor familiar, o amor erótico, né, eros, o amor incondicional e o amor de amigo. E Jesus usa algumas dessas palavras aqui. Não nem vou entrar nesse mérito, mas ele pede 3 vezes: Pedro, você me ama? E na terceira vez, então, Pedro se sente ofendido, magoado, fica triste: Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Então, como que você prova o amor a mim? Vá, cuide dos meus filhos, cuide do meu rebanho, cuide dos seus irmãos, entregue a sua vida. Pedro entendeu isso, tanto que foi crucificado de cabeça para baixo, porque até a morte ele cuidou dos irmãos, até a morte ele entregou a sua vida. Até a morte. Daí você não consegue entregar um pouquinho do seu tempo, 2 horas por dia. Não, a pregação é muito longa, é muito duro ficar sentado, né? Não. Pedro que estava bem, crucificado de cabeça para baixo, você que está ruim. É você que está desconfortável, é você que tem sono, é você que é o coitadinho, é você que tem os sonhos, é você que é a florzinha de Jesus.
Não, não é isso que a Bíblia diz do verdadeiro cristão. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão é soldado de Cristo. Existe uma armadura na Bíblia, porque o verdadeiro cristão, ele se achega a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ele pode chegar com o coração contrito, quebrantado, ele pode chegar até com o coração condenando, mas não é a voz do coração que seguimos, é a palavra do nosso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Foi isso que Jesus falou em João no capítulo 10. É isso, é assim. É assim. Então você pode sim chegar na presença do Senhor e tranquilizar o seu coração, mas olhe para o seu interior e para o seu exterior. De fato, você é salvo. Você foi salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua fé é sem obras e mortas, cheia de desculpas, mas você não diz: eu creio no Senhor. Talvez hoje seja o dia que você vai entender a palavra, seja o dia da sua conversão, porque não importa se você nasceu dentro da igreja, o que importa é se você nasceu de novo. Aí faz sentido você cultuar a Deus, aí faz sentido ser membro da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4 diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. Paulo falando: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor que me julga, o Senhor é quem me julga. O apóstolo Paulo falando que em nada a consciência dele culpava ele. Ele chegava na presença do Senhor tranquilo. Não é porque ele não pecava, não é porque ele não sofria, não é porque ele não errava, mas quando ele chegava na presença de Deus, ele chegava com fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se você diz que tem fé, eu te questiono: aonde ela está fundamentada? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você espera. Então a fé é o firme fundamento, não qualquer fundamento. Por que você crê em Cristo? Porque meu pai me falou. Porque eu fui curado. Porque eu recebi uma bênção. Porque me deram uma palavra. Não, o fundamento é Cristo. O apóstolo Paulo também fala aos Coríntios: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, Cristo Jesus. O fundamento, a base da nossa fé, a fé não salva ninguém, é a fé em Cristo que salva. Tem muitas vezes: você crê no milagre? Não. Você não crê na cura? Não. Você não crê na bênção? Não, não creio. Eu creio em Jesus que cura. Eu creio em Jesus que abençoa. Eu creio em Jesus que liberta. Eu não creio na cura, eu não vou atrás dele por causa das bênçãos. Eu vou atrás dele porque eu preciso dele, eu necessito dele, eu não vivo sem ele. Eu fui criado para adorar o Senhor, para viver na presença dele. Então sim, não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, e nem eu me julgo a mim mesmo, o Senhor é que me julga. Eu quero ouvir as palavras do meu pastor: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não quero conversa fiada, testemunha. Eu quero ouvir a palavra do Senhor, genuína, explicada, exposta diante dos meus olhos. Eu quero ouvir a palavra do Senhor, que venha entrando, triturando o meu coração, mas que liberte o meu espírito, que faça eu viver espiritualmente. Sim, porque sou pecador, e muitas vezes o meu coração me condena, mas o Senhor é maior que o meu coração. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de onde que Ele me tirou, Ele sabe o que Ele transformou dentro da minha vida, Ele sabe a pessoa que eu era antes e quem eu sou hoje, com todas as falhas e pecados, mas que não consigo largar Ele, não consigo largar a igreja do Senhor. Mas você é pastor. Mas você é pastor, é o teu trabalho, você tem que estudar, você tem que ler. Eu não tenho esse tempo. Não, mentira. Mentira. Todo cristão ou é um teólogo ou é um mentiroso. Todo cristão ou é um missionário, um pregador do evangelho no seu dia a dia, ou é um mentiroso. Simples assim. A fé sem obras é morta. O mandamento ir por todo mundo pregando o evangelho é para a igreja inteira, não é só para o pastor. Eu estou aqui dentro pregando, você talvez vai estar lá fora trazendo pessoas aqui para ouvir a palavra. Cada um é membro do corpo e tem uma função dentro desse corpo, mas é conforme Cristo nos guiou, é conforme Ele nos ordenou, é conforme a palavra dele. Então sim, Pai, que o Senhor mande palavras cada vez mais duras, se for para me tirar do conforto, para me tirar dos meus projetos mundanos, que nem sequer pedimos o conselho do Senhor e temos certeza se é de Deus ou não é. Então sim, Pai, por favor, machuca mais o meu coração para que eu possa viver contigo espiritualmente. Sim, Senhor, eu acredito na palavra que diz em Hebreus que o Senhor ele repreende aquele que Ele ama e Ele açoita aquele que Ele tem como filho. É exatamente. A NVI traduziu como castiga aquele que Ele tem como filho, mas o grego no original está açoita. Sim,
O pai que ama o filho vai repreender. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não castiga, que Deus não, Deus é um velhinho de barba branca que está lá no trono. Não, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas também é ira, justiça. Ele é misericordioso, sim, mas Ele é um Deus justo. Ele salva aqueles que Ele quer. A verdade é essa, irmãos, eu pensava dessa maneira, eu pensava, se eu morrer agora eu vou direto para o inferno, porque eu acreditava que a salvação estava baseada no que eu faço, não no que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando a gente acredita que a salvação é pelos nossos esforços, a gente vira legalista, a gente quer se esforçar, não por amor a Deus, não por gratidão a Deus, mas para alcançar alguma coisa. Então eu vou no culto porque eu quero alguma coisa, eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque eu quero uma bênção, eu vou porque tem algum benefício, eu vou porque eu tenho amizade. Não vai porque ama o Senhor de verdade. Mas eu digo para você, se você age assim, continue vindo. Eu tenho esperança que o Senhor vai converter o teu coração. Assim como acredito que Deus vai converter no meu coração diariamente, cada dia da minha vida. Versículo 21 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, veja só que loucura isso, né? É o que o apóstolo Paulo falou, a minha consciência em nada me condena, não é perfeição, mas é que eu chego na presença do Senhor, crendo em Cristo Jesus de tal maneira que eu sei que é Ele que me salva, não eu que me salvo, que é Ele que me resgatou na cruz do Calvário, e não é minhas obras, mas que eu fui salvo para fazer boas obras. Deus me criou em Cristo Jesus para fazer obras que Ele tem preparada de antemão, não as obras que me levam a Cristo, mas Cristo me leva à obediência. Então sim, que bom se nós podemos chegar um dia nesse momento, ou melhor, nesse padrão de vida. Talvez você não tenha, assim como eu não tenho, eu tenho que me esforçar ainda mais, mas eu sei que quem me salvou foi Cristo, e não eu que vou me salvar de maneira nenhuma. É impossível aos homens, mas não é impossível para Deus. Então, amados, João está sendo duro até aqui, né? Ele está lutando contra o proto-gnosticismo, contra os falsos profetas, contra os filhos do diabo, e a igreja, quando escuta essas palavras duras, começa a perguntar: eu não sou salvo, eu não ajo dessa maneira, não é assim que eu ajo. Mas ele volta dizendo: amados, vocês são amados por Cristo Jesus nosso Senhor. Se você é um cristão verdadeiro, se você crê em Cristo, se você está aprendendo a palavra do Senhor, você não tinha um conhecimento muito grande, mas você quer mais profundo. Muitas vezes você já foi em tantas igrejas, mas era muito raso, muito superficial, você sentia dentro de ti que precisava ser mais profundo. Talvez hoje você está entendendo o que é o Evangelho, talvez hoje você vai poder chegar na presença do Senhor e dizer assim: Pai, hoje eu entendi quem eu sou, e também entendi quem o Senhor é, hoje eu entendi a Tua obra, então hoje eu posso chegar na Tua presença sem o meu coração me condenando, porque eu não sou guiado pelas minhas emoções, pelo meu coração. Sim, Pai, eu sou pecador, sou podre, eu sofro porque peco, eu sofro porque eu desobedeço o Senhor, mas a minha fé está fundamentada em Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, se o nosso coração não nos condenar, ele continua dizendo, temos confiança diante de Deus, chegamos na presença de Deus confiantes, porque sabemos que somos pecadores, mas precisamos dele, sabemos que pecamos, mas precisamos estar na presença do Senhor. Nós não somos aqueles que fogem da presença do Senhor, dizendo: não, está tudo certo, Jesus me entende, Deus me entende. 1 João no capítulo 2, você pode até virar uma folha, quem sabe você segue comigo aí na sua Bíblia, versículo 28 e 29, os dois versículos últimos do capítulo 2 de 1 João diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você vai conseguir identificar quem é nascido de novo, quem é cristão verdadeiro, porque ele vai praticar as obras que Jesus pratica. Ele vai ser sincero como seus irmãos e irmãs do passado foram. O apóstolo Paulo dizendo, o apóstolo Paulo também diz, é aquele que diz: eu sou Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou pior. Eu penso: Paulo, é porque você não me conheceu ainda. Nós somos pecadores, mas nós chegamos na presença de Deus sabendo que temos perdão dos nossos pecados. Chegamos sofrendo, sim, porque quando você peca você tem que sofrer. Muitas pessoas dizem assim: eu estou com um pecado aqui que está me matando, que eu estou sofrendo tanto porque eu não consigo vencer, já estou chegando a entrar na depressão. Pastor, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Tem que entrar em depressão mesmo, tem que sofrer mesmo. Você está pecando contra o Senhor, você queria ficar feliz?
É lógico que você vai sofrer, mas chegue na presença do Senhor sabendo que é amado, sabendo que há perdão de pecados, sabendo que a gente não vai ser envergonhado na volta dele. Muitos serão envergonhados, muitos vão viver a vida inteira dentro da igreja, e quando o Senhor chegar, vai pensar que vai junto. Não vai. Não, você viveu de aparência, você achou que era mudar de roupa que ia te salvar, você achou que era parar de ir a alguns lugares que ia te salvar, você achou que era você que ia se salvar, você achou que se não fizesse tatuagem estava salvo, você achou que era o exterior que tinha que mudar e não o interior, você achou que é você que faz para ser aceito e não Cristo que morreu para que nós fôssemos aceitos por Deus. Muitos vão ser envergonhados, mas aqueles que estarão naquele dia prostrados na presença do Senhor dizendo: eu não merecia ser salvo, mas sou salvo pela graça, pelo sacrifício de Cristo, então sim, esses vão chegar com confiança na presença do Senhor. Esses já chegam hoje, esses já estão aqui no culto essa noite com confiança na presença de Deus. Eu não merecia nem estar aqui, eu não merecia proclamar a santa e sagrada Escritura. Daí você vai me dizer: pastor, tá, mas você não se importa com as pessoas porque você prega de uma maneira dura. Você não é porque eu te amo, mano, é porque eu te amo. É o amor verdadeiro, cara. Quando Jesus mandar uma palavra de refrigério, vai ser palavra de refrigério, pode ficar sossegado. Mas até agora está sendo palavra de confronto, porque a igreja no Brasil, ou melhor, não gosto de falar da igreja, porque a igreja é santa, mas as instituições religiosas do nosso país estão de mal a pior. O povo evangélico é uma vergonha no nosso país. É necessário pregação como estas de 1 João, para identificar quem são os verdadeiros salvos e quem não são, para você saber se você é salvo ou se você não é, para você saber se é cristão ou se você não é. Porque daí, se você olhar para si e dizer: não há nada de bom em mim, a não ser o que Deus fez na minha vida, então tá, agora sim, eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência de quem Cristo é, eu conheço Ele. A fé é o firme fundamento, né? Sim, eu creio em Cristo, então me explique quem Ele é, me fala quais foram as obras dele para que eu faça também. Me ensine a palavra de Deus, eu preciso aprender. Porque muita gente diz que crê, mas não conhece. Diz que ama, mas não anda junto. Diz que ama, mas não fica junto. É o exemplo que eu sempre uso, né? Diz para tua esposa, fala para tua esposa que você ama ela e vai morar em outra casa. Eu te amo, mas de longe. Diz para o teu pai, diz para tua mãe, diz para os teus filhos que você ama, mas você quer ficar longe. Como é que você diz que ama a Deus, mas não fica perto dele? Como que eu amo a Deus e eu não conheço a palavra dele? Eu amo tanto o Senhor, eu só não sei o que Ele quer de mim, eu não sei o que a palavra dele diz. Eu acho difícil alguém que ama de verdade, alguém que não quer conversar com a pessoa, não quer saber o que a pessoa pensa, não quer saber o que a pessoa está vivendo, está fazendo. Como que você pode dizer que ama a Deus se você não conhece a palavra dele? Como que você pode se tranquilizar na presença do Senhor e ter confiança, se não for pela ação do Espírito Santo dentro de nós? Aí sim, por isso que eu gosto. Eu entendo Jesus, não completamente, mas eu entendo Jesus quando ele pregava e os caras davam no pé, quando ele pregava e os caras tentavam matar ele. Não vai ser diferente contigo, mano. Ainda que no Brasil nós temos certa liberdade para pregar o evangelho, mas a grande verdade é que se você pregar a palavra, até os evangélicos vão te perseguir. Se você não fazer arminha com a mão, até os evangélicos vão te perseguir. A grande verdade é essa. Olhe para a igreja no Brasil como ela está. É meu e seu dever proclamar a Cristo. É meu e seu dever fazer essas obras que Cristo preparou de antemão. É o meu e o seu dever, não só eu como pastor, ter uma vida pública que proclame o Evangelho de Cristo. O que Jesus falou em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele termina as bem-aventuranças, ele diz: vocês são a luz do mundo, que a luz de vocês brilhe, para que glorifiquem a Deus, para que Deus seja glorificado, não você ser glorificado, não eu ser glorificado, mas para que Deus seja glorificado. Então, se você é a luz do mundo, ilumine. Ele não falou: vocês talvez serão luz do mundo. Ele diz: não, o cristão verdadeiro, o meu discípulo é luz do mundo. Ele também diz: vocês são sal da terra. E se o sal for insípido, não serve para mais nada a não ser pisoteado. Talvez você não entenda essa palavra porque você não entenda o contexto da época, mas a grande verdade é que Jerusalém no inverno neva, e no pátio do templo naquela época, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Vocês que são grandes estudiosos da palavra de Deus sabem isso, né? Mas no pátio do templo então ficava cheio de neve, mármore, né? Mas ficava cheio de neve, então ficava muito liso. E o sal que era usado na época para conservar os alimentos,
Ou seja, colocavam carne, colocavam ali os alimentos dentro do sal para conservar, né, para não apodrecer. Então existia o sal que se estragava e ele ficava insípido. Então esse sal só servia para uma coisa: ser jogado em cima da neve para derreter a neve. Então o povo vinha no templo e pisoteava. Existe um sal que está dentro da igreja que é insípido, que não tem sabor. Você olha, crente, você olha de Deus, você não é um homem de Deus, sim, olha a linguagem, olha a maneira dele, mas quando você vai provar, vai questionar sobre a Bíblia, vai questionar sobre a palavra de Deus, daí tu vai ver pulando para um lado e pulando para o outro, e gaguejando daqui, gaguejando dali. Insípido, só serve para ser pisoteado pelo homem. Mas se você é sal de verdade, você é um sal que tem um sabor, você no teu trabalho vai ser, você vai dar o sabor no teu trabalho, você vai conservar o local que você está da putrefação do mundo. O sal é isso, conservava os alimentos, dá o sabor. Não é o alimento, não é o teu local de trabalho que dita a maneira que você vive. Não é a tua família que dita a maneira que você vive, é a palavra de Deus. Então você é sal, você conserva o ambiente. Então um local onde pessoas falavam uma linguagem já não falam mais porque você está ali. Pessoas que poderiam falar assim, vamos mentir para o nosso patrão tal coisa, já não vão fazer mais porque você está ali, porque você está conservando o teu lugar. Na tua escola muitas pessoas vão dizer, não, passa aí uma colinha. Não vão fazer, não vão pedir para ti, porque você está ali, porque você conserva esse lugar, porque você é diferente, você é um seguidor de Cristo. Então sim, você pode chegar na presença do Senhor tendo confiança. Você vai chegar na presença do Senhor com confiança. Pai, eu sei quem sou, mas sei que o Senhor me salvou, sei que eu sou salvo pela graça. E no versículo 22 diz assim, sigam comigo a continuação do versículo 21. Você que ama a palavra do Senhor e a pregação do Evangelho. Estão caladinhos hoje? Estão meio desconfortável, parece, os irmãos não estão glorificando muito a Deus, hoje está muito silencioso isso, né? Fiquem na comunhão, orem por mim, por favor. Versículo 22 diz assim, e recebemos dele tudo o que pedimos. Olha só que interessante, então juntando os dois, o final do versículo 21 com o começo do versículo 22. Temos confiança diante dele, e recebemos dele tudo o que pedimos. Como então que nós podemos chegar na presença do Senhor em oração, receber do Senhor tudo o que pedimos? E daí você já está pensando, né? Iate igual do Neymar, cobertura no prédio mais alto da América Latina, em Balneário Camboriú. Daí você já está pensando, né? O carro do teu sonho. Não é isso que você está falando. Não é isso que a palavra está falando, mas você já vai entender. Mas está falando de oração. Se você então tem um coração que sabe quem é, sabe que o teu coração é enganoso, sabe quem Cristo é e chega na presença dele dessa maneira, você tem do Senhor o que você pede. E é fácil entender, porque jamais você vai pedir alguma coisa que é contrária ao Senhor. Você é obediente ao Senhor, você vai se colocar em oração conhecendo a palavra, e você vai orar o que é da vontade de Deus. Você vai orar pedindo coisa não para os seus deleites, não para os seus prazeres, mas para servir o Senhor. João capítulo 14, versículo 13 ao versículo 14 diz assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E por que eu não tenho o que eu quero? Por que muitas coisas que eu peço para Deus Ele não me dá? Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de você? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Por que nós não temos? Porque não pedimos. Mas o texto continua, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não, se você é um cristão verdadeiro, Deus não vai dar, se é para o teu prazer, se não é para servir a Ele, se não é para glorificar Ele, se não é para entregar, Deus não vai te dar, não vai te dar um carro, se você não teria coragem de doar o teu carro para um irmão que está precisando. Não dá, Deus não daria, não, Ele não faz. Deus conhece meu coração, mano, Deus sabe quem nós somos,
Ele não vai te dar. Por que vocês não recebem isso que Tiago está falando? Porque não pedem, mas quando pedem é para os seus próprios prazeres. Não estou falando aqui que você não pode ser rico, que você não pode ter um carro do ano, que você não pode ter um Bugatti banhado a ouro. Não estou falando que você não pode ter do bom e do melhor, mas que seja para glorificar a Deus. E o dia que Deus te pedir, tudo é dele. Deus não nos dá nada para começar, Ele nos empresta, tudo é dele, é matéria-prima desse mundo, o homem transformou, tudo dele. O que é terra vai voltar para a terra, o que é de Deus, o Espírito vai voltar para a presença de Deus, é tudo dele, Ele nos emprestou. Então Deus não vai te dar se é para os teus próprios prazeres. Muitas vezes você consegue coisas pelos seus próprios esforços, mas não é bênção de Deus. E qual que é a consequência? Te afastar de Deus. A consequência de quando você consegue uma coisa que não é a vontade de Deus, mas que Deus permite que aconteça, é o teu afastamento de Deus. É muito grave isso. Se afastar do Deus Pai Todo-Poderoso que me ama a ponto de morrer por mim na cruz do Calvário. É muito perigoso. Eu colocar qualquer coisa na frente de Deus, meu trabalho, minha família, qualquer coisa. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu coração. Hebreus, lá no capítulo 12, vai dizer assim, que nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos cerca, que são os heróis da fé do capítulo 11, os nossos irmãos que venceram através da fé em Cristo Jesus, que perseveraram até o fim, que são salvos, que estão na glória. Eles são uma grande nuvem de testemunha que observa a corrida que Deus nos propôs, assim como propôs a eles, e por causa do poder de Deus eles conseguiram, então eu também conseguirei, então não há desculpa. Mas Ele dá um mandamento: então corramos a corrida que nos é proposta e nos afastemos, ou melhor, larguemos, deixemos para trás, como se fosse o exemplo que eu poderia dar, uma mochila pesada de pedra. Ele diz: larguemos o que nos atrapalha e o pecado, deixemos o que nos atrapalha e o pecado, afastem-se do que nos atrapalha e o pecado. Nós estamos numa corrida rumo à salvação, rumo à vida eterna, mas existem coisas que não são pecado, mas nos atrapalham. Lê em casa Hebreus no capítulo 12, versículo 1 e 2, ou lê o capítulo inteiro, que você vai ver como o último versículo é muito lindo. Deus é fogo consumidor, o último versículo diz. Mas existem coisas que são pecado, que você deve deixar. Mas existem coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor. Deixe também. Deixe tudo o que te atrapalha de servir a Deus e deixe também o pecado. E corramos a corrida que nos é proposta, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então há coisas na sua vida que te atrapalham de servir a Deus. E você coloca essas coisas como desculpa para não servir a Deus. Largue, abandone, deixa, se esforce, ache outra maneira para servir ao Senhor. Ache outra maneira, mas deixe de lado tudo que atrapalha de servir a Deus. E também deixe o pecado, obviamente. Mas siga na presença de Deus. Siga fazendo o que agrada ao Senhor. Porque você não recebe porque não pede. E quando pede é para os seus próprios prazeres. Então Deus muitas vezes deixa você adquirir coisas que te atrapalham de servir a Ele, para saber onde está teu coração, para saber onde está tua devoção, para saber quem você serve de verdade. Então, voltando ali para o texto, versículo 22 do capítulo 3 de 1 João, e recebemos dele tudo o que pedimos. Então, se nós chegamos na presença dele pedindo coisas que vão glorificar a Ele, nós vamos receber essas coisas. É mandamento do Senhor que nós oremos, que nós pedimos, mas pedimos para glorificar o nome do Senhor. Pedimos para que Ele seja exaltado, glorificado, para que a igreja seja servida. A igreja não é um lugar, a igreja é pessoas que se reúnem num lugar. Então nós vivemos para servir a Deus. Tem muita gente que fala assim, eu já vi muito no Facebook isso: estou afastado da igreja, mas não de Jesus. Isso é uma mentira tão grande, gente. Como é que você, rejeitando a noiva, tem o noivo? Se o cara fala que não gosta da minha mulher, eu digo: não gosto de tu também. Não. Viu, você pode vir aqui na minha casa, só não traz tua esposa, então não vou. A igreja é a noiva de Cristo. Como é que você pode dizer que é de Cristo sem a noiva, sem a igreja? A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, ou seja, você está na igreja, você está em Cristo. Não está na igreja, não está em Cristo. Simples assim. Simples assim. Não, mas eu acredito que a igreja é 2 ou 3, se reúne em qualquer lugar ali, porque ali Jesus está. Mentira, o texto não diz que ali é a igreja. O texto não diz que ali é a igreja. O texto está dizendo ali que para julgar um irmão,
para julgar. Veja bem, se o irmão pecar contra ti, chama entre ti, ele repreende. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, fala perante a igreja. Se ele não ouvir a igreja, então considere ele como descrente, como publicano, ou seja, exclua essa pessoa da igreja. É isso que Jesus está falando. Se o irmão tiver pecado, repreenda entre ti e ele. Chama 2 testemunhas. Irmão, você está errado, os irmãos aqui estão vendo. Não estou errado. Fala na frente da igreja. A igreja não é um prédio, porque senão você ia chegar na frente do prédio e dizer assim: ô igreja, o irmão pecou. E daí depois ele continua a falar: porque o que vocês ligarem na terra será desligado no céu. O que é? Se vocês ligarem, esse irmão confessar pecado e ser perdoado por Deus, ele continua fazendo parte do corpo. Mas se vocês desligarem e ele não se converter, vocês excluírem ele, será também desligado no céu. Porque onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Daí o texto completo, né? Onde 2 ou 3 estiverem para julgar uma causa de um irmão pecador, Cristo está ali. Não diz que isso é igreja. Não, igreja não é de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer forma. Existe uma ordem de culto, existem mandamentos de como deve ser um pastor, existem direitos e deveres dos membros. Existe uma maneira que a Bíblia nos diz que devemos seguir. Então não, igreja não é em qualquer lugar. Eu não vivo uma vida afastado de Cristo dizendo assim: não, mas eu oro a Deus e Deus me abençoa tanto. Eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus. É mentira, você é mentiroso. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aqueles que pertencem a Deus amam o próximo, dão a vida pelo próximo, dão também seus bens materiais se forem necessários, obedecem ao Senhor, seguem os mandamentos do Senhor, sabem que são podres, mas chegam na presença do Senhor tranquilos, porque a fé está fundamentada em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo assim: porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Por que nós recebemos do Senhor o que pedimos? Porque somos obedientes. Então Deus nos salvou para que nós venhamos viver uma vida santa com Ele. Obedecendo o que Deus nos manda, nós podemos chegar na presença do Senhor, que nós vamos pedir o que agrada o Senhor, não o que agrada a gente. Não, as nossas necessidades são para servir a Deus, para glorificar o Senhor. Às vezes sim, você precisa de um carro, às vezes você precisa de uma casa. Deus não é contra você ser rico, mas que isso não te afaste do Senhor, senão você tem que largar estas coisas. Ou você comece a glorificar a Deus com todas essas coisas. Por que nós recebemos o que pedimos em oração? Porque somos obedientes. João 14,15 diz assim, João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, você obedece. A prova do teu amor a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor. Se você ama, você obedece, ponto final. Se você não obedece, você não ama, ponto final. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Entenderam? Se a palavra de Deus está dentro de você, você vai pedir ao Senhor conforme a palavra de Deus que está dentro de você. Então você vai receber de Deus segundo a palavra dele, segundo os mandamentos do Senhor. Vocês se lembram como que nós chegamos até aqui? Nós chegamos até aqui porque João disse que nós devemos amar a Cristo como Ele nos amou até a morte. E ele também disse que se alguém tem bens materiais e não usa eles para servir os seus irmãos, como pode permanecer o amor de Deus? Então você pode orar, pedir a Deus prosperidade. Mas eu vou te dizer, ou melhor, a Bíblia vai te dizer qual é a maneira, o que você deve fazer com ela. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 ao 12 diz assim, leia o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios em casa, que fala sobre oferta, você vai aprender muito. Então no versículo 8 ao 12 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Por que Deus nos dá tudo o que é necessário? Nos dá tudo o que nós precisamos para que a gente transborde em servir a Ele, faça as boas obras. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Sim, Deus está falando. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, principal.
de tudo espiritualmente, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ficou difícil de entender, meus irmãos? Deus, Ele pode te enriquecer de todas as formas, e dá além do que você necessita, dá mais do que você necessita para sobreviver. Para quê? Para que você transborde em todas as boas obras, para que você seja generoso em toda ocasião. É para isso que Deus enriquece alguém, para servir a Ele, e é também para isso que Deus empobrece alguém, para servir a Ele, se for necessário. O próprio apóstolo Paulo falou bem assim: nós somos loucos por amor de Cristo, mas vocês são sábios. Nós somos pobres, vocês são ricos. Nós somos caluniados, vocês são bem falados. Parece que Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar, porque tudo a gente sofre. Ele fala aos Coríntios também, a primeira carta. Tem gente que Deus vai empobrecer, sim, para servir a Ele. Tem outros que Deus vai enriquecer para servir a Ele. Tudo que temos é para servir o Senhor. Então, sim, pode chegar com confiança na presença do Senhor. Se você vai pedir conforme a vontade de Deus, para glorificar Deus, pode chegar que Ele vai te dar. Ele vai te dar. É isso que Jesus falou: se vocês seguirem os mandamentos, pedem o que vocês quiserem, vai ser concedido. Se a minha palavra estiver dentro de vocês, peçam e será concedido. Caso contrário, não, meu irmão. Se você pedir para os seus próprios deleites, para os próprios prazeres, Tiago já deixou claro, né? Vocês não recebem porque não pedem. Quando pedem é para se satisfazer. Então Deus não vai dar, meu irmão. Sigam comigo, vamos nos encaminhando para o final, versículo 23, 1 João capítulo 3, versículo 23, diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Como então que nós cremos em Cristo? Qual é a maneira que eu posso dizer que creio em Cristo? Porque para crer nele eu preciso conhecê-lo, não é ouvir falar, eu preciso conhecê-lo, eu preciso chegar e pegar a Bíblia e explicar para as pessoas como ele é. Como vem a fé? Como eu posso crer em Cristo Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 17. Leia também o capítulo 10 de Romanos em casa, que você vai entender mais. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou em outra tradução, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Como que você vai ter uma fé genuína? Estudo da palavra de Deus, frequentando uma igreja que ensina a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus detalhadamente, esmiuçadamente, profundamente. É assim que você vai aumentar a sua fé. Como que a fé vem? Conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho. Como que ela vai embora? Da mesma maneira, deixando de ler a Bíblia, deixando de estudar, deixando de congregar, deixando de ouvir a palavra de Deus. A fé vai se enfraquecendo. Não vai embora, porque a fé é um dom de Deus e Ele não revoga os seus dons, mas enfraquece, você fica fraco, você fica mal, você não quer mais servir a Deus, você quer servir a si mesmo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. O mandamento do Senhor é esse: creia em Jesus Cristo. Saiba quem Ele é, saiba o que Ele fez, quais os desdobramentos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aprenda o que é justificação, porque a Bíblia fala dela. Aprenda o que é a doutrina da imputação, porque a Bíblia fala de imputação. Se você não sabe o que é justificação e nem imputação, não diz que você crê em Cristo, não, porque você não sabe qual foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você pode não ser um teólogo, não saber só o conhecimento, ter aprofundamento, mas você sabe o que Cristo fez por você. Deus gravou a lei dele no seu coração. Quando você lê a palavra, você diz: é isso, pastor, é isso que eu acredito, é isso que eu creio, é assim que eu creio, pastor, essas as palavras de vida eterna, é isso que eu quero ouvir. Então o mandamento do Senhor é este: creia no seu Filho Jesus Cristo, e creia quando Ele diz que você é salvo. Não acredite no seu coração, se tranquilize na presença do Senhor, creia em Jesus Cristo. Ele continua dizendo, olha só, esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de Jesus, do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele ordenou. Como então que eu amo uns aos outros? Como que o meu amor cresce pelas pessoas ao redor? Como que eu posso amar mais as pessoas se teu coração te condena e você diz: eu não amo o suficiente? Como que você ama mais então? Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento
e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Como é que aumenta o amor? Como é que aumenta o amor? Como é que o meu amor aumenta? Olha a oração do apóstolo Paulo à igreja de Filipe: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em percepção. Como é que você vai saber o que você tem que fazer durante o teu dia para servir a Deus? Conhecimento da palavra, estudo teológico. Tem muita gente, não vai estudar a Bíblia que você vai ficar louco. Não, você tem que se guiar pelo Espírito de Deus, a letra mata. Isso é mentira. Se você ouviu em alguma igreja que a letra mata, é mentira. Você pode me chamar no final do culto que eu te mostro o texto e a gente lê junto para ver se é isso que está falando. A letra mata não tem nada a ver com estudo teológico. Paulo estudava muito, tanto que escreveu tantas cartas. Você começa a estudar, tem argumentos de hermenêutica judaica que ele usava ali, coisas que talvez em grego, como muitos vão dizer, né? Você não consegue entender muitas palavras porque você não estuda a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não entende, você não tem como ensinar a tua esposa. Dever do marido discipular a esposa, dever da esposa discipular os filhos. O marido está ali do lado auxiliando. Como é que você vai ensinar as pessoas que estão ao teu redor? Você não conhece. Como é que você diz que ama as pessoas que estão ao teu redor? Você não conhece a palavra. Como você diz que tem fé em Cristo, se a fé vem pelo ouvir da palavra e você não tem conhecimento? Como se diz que ama as pessoas que estão ao teu redor? Se o amor aumenta cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, para podermos adorar a Deus, glorificar a Deus, é dessa maneira, é assim que devemos agir, é assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia nos ensina. Esse é o padrão de vida para mim e para você, não importa a idade que você tenha. Esse é o padrão de vida para mim e para você. Versículo 24 e último versículo do capítulo 3 diz assim: os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Qual que é a demonstração de que você tem o Espírito Santo de Deus? Qual é a prova de que você é um cristão verdadeiro? Obedecer os mandamentos do Senhor, obediência a Deus. João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Sabe como Deus habita dentro do seu coração, dentro de mim? Sabe como nós somos templo do Espírito Santo? Assim, se alguém guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos morada nele. É promessa do Senhor Jesus. Se você ama a Deus, você guarda as palavras dele, Ele habita em você, Ele permanece em você. O texto do versículo 24 diz assim na segunda parte: deste modo sabemos que Ele permanece em nós. Qual é a maneira que nós sabemos que Ele permanece em nós? Pelo Espírito que nos concedeu. A última parte do versículo: o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. O Espírito de Deus se manifesta dentro de mim, se movimenta dentro de mim, de tal maneira que o meu coração me acusa, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: não, mas você é salvo. Entenda uma coisa: quando você pecar, vai ter uma voz maligna dentro de você e uma voz do Espírito Santo, e elas são parecidas. A voz maligna vai vir e vai dizer: você pecou de novo, você está aí de novo na lama, você está aí de novo no pecado, você caiu de novo, né? Falhou de novo nessa área, você está aí de novo, viu? E ela vai dizer assim: não tem mais jeito para você. Não, você nunca foi salvo, não tem mais jeito para você. Se o teu coração te condena, então quem dirá Deus, que é mais duro que o teu coração? Não, Ele vai te mandar para o inferno, não tem mais jeito. Mas a voz do Espírito vai vir dentro de você e vai dizer assim: está aí de novo, né? Na lama, pecando de novo, a mesma coisa, entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito de Deus. Mas Ele vai dizer assim: mas há perdão para o teu pecado em Cristo Jesus nosso Senhor. A conversão, a transformação de vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Não escute a voz do seu coração, escute a voz do seu pastor. Como então nós sabemos que Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele? Pelo Espírito que nos concedeu, pelo Espírito Santo que habita em nós. Se você tem consciência de pecado, se você quer amar como Cristo amou, se você se esforça para viver uma vida cristã, para estar no culto ao Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como que eu sei que eu sou amado por Deus? Porque o Espírito dEle habita em mim, se manifesta dentro de mim, me diz que eu sou pecador, mas diz que há esperança em Cristo.
me mostra as minhas falhas, mas me mostra um padrão de vida perfeita para mim viver, me mostra um Deus que morreu por amor a mim, me mostra uma maneira de viver que agrada o coração de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Você é amado por Deus, eu sou amado por Deus. Nós somos aqueles que Cristo chamou, nós somos aqueles que nascemos de novo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos aquele povo que o Senhor salvou, aquele povo que diz na Bíblia, nós somos esses que querem obedecer aos mandamentos do Senhor, que querem servir ao Senhor. E já me encaminho para o final, mas que você creia no seu coração que Cristo Jesus é o Salvador das tuas vidas, e só há uma maneira de ser salvo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Deus sabe quem você realmente é, Deus sabe do seu coração, Deus sabe das suas falhas, mas Ele é quem transforma a sua vida. Ele é o transformador do teu caráter, Ele que vai excluir da tua vida o que é preciso. Se mantenha em contato com os irmãos, se mantenha em contato com a palavra, aprenda, estude, ore, busque. Pai, eu quero saber mais de Ti, clame na presença dEle, se aproxime na presença dEle com fé, com amor. Ele é um Deus misericordioso. Ore na presença de Deus, fique bons tempos, bons momentos na presença do Senhor. Se você verdadeiramente crê em Cristo, se há um amor verdadeiro em você pelas pessoas que te cercam, se de fato você pode chegar na presença do Senhor tranquilo, porque você crê em Cristo, você sabe quem você é e quem Ele é, então você pode ter certeza que as suas orações serão atendidas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje Cristo habita em mim, hoje Deus habita em mim e em você, e nós podemos não ser mais inimigos de Deus, mas hoje sermos amigos de Deus, servir ao Senhor em espírito e verdade. E para finalizar esse culto, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.